Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a este canal. É um canal mariano, sacerdotal mariano, onde nós vamos entrar agora neste clima de quaresma. Vamos então refletir sobre a quaresma. O que é a quaresma? A quaresma é um tempo de caridade, oração e jejum. Mas da onde vem a quaresma? Da onde que iniciou, que se originou a quaresma? Para que mesmo então serve a quaresma na nossa vida? Por que então a gente precisa viver esse momento quaresmal? É por isso que esse canal está trazendo esse momento de refletir, para que a gente também possa interagir e conhecer a quaresma, trazer esse conhecimento para cada um de nós. Vamos então buscar as fontes do sentido da quaresma e o porquê da oração, da caridade e do jejum. Vamos invocar a Trindade Santa no meio de nós e pedir a esse Deus maravilhoso que esteja presente no meio de nós, que ilumine a nossa mente, que abra o nosso coração e vai então trazendo para nós o desígnio de salvação e esse mistério da quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então, para que a gente possa compreender, vamos buscar então aqui o sentido da quaresma. Vamos à fonte, a Bíblia Sagrada. O período de 40 dias de preparação para a Páscoa é que alude ao simbolismo do número 40, com que o Antigo e o Novo Testamento representam os momentos salientes da experiência de fé da comunidade judaica e cristã. Em seu simbolismo, este número não significa um tempo cronológico exato, ritmado pela sequência de dias, mas uma reparação sociocultural de um período de duração significativa para uma comunidade de crentes. Antigo Testamento. Na história de Noé, em Gênesis, capítulo 7, versículo do 4 até o 12, e de Gênesis, capítulo 8, versículo 6, nós vamos encontrar aí a duração do dilúvio e o término do dilúvio. É o tempo transcorrido na arca junto com a sua família e com os animais, que aqui vai falando de Noé. Na história de Noé, Noé se encontra no tempo decorrido do dilúvio junto com sua família e com os animais. Após o dilúvio, passaram mais 40 dias antes de tocar a terra firme. Então foi 40 dias durante o dilúvio, 40 dias chovendo, 40 dias, 40 noites, e depois foram mais 40 dias e 40 noites para que a água cessasse e eles voltassem à terra firme. Então, na presença de Deus, nesse momento em que traz para nós o dilúvio, essa água do dilúvio, ele traz para nós dois sentidos. O sentido de lavar o pecado, de acabar com todo o mal. E esse momento, essa água do dilúvio, representa para nós a água do batismo, em que nós somos batizados. Lavamos do pecado original. E aí precisamos fazer uma caminhada. Assim como Noé e os seus filhos fizeram uma grande caminhada, um grande recomeço, recomeçar tudo, ali cultivar a terra novamente, tirar o sustento, e assim recomeçar a vida. Assim também somos nós, crentes, cristãos, católicos, porque
crente é aquele que crê, né? Evangélico é aquele que busca viver a sua vida baseada no Evangelho, né? E católico, aqui da Igreja Católica Apostólica Romana, e também como cristão que crê em Cristo Jesus, que Cristo é o centro da nossa vida. Então assim a gente vai caminhando nessa história de estarmos consciente do batismo e consciente desses 40 dias e 40 noites. Essa simbologia da Quaresma. Também tem a narrativa referente a Moisés, o tempo de sua permanência no Monte Sinais, 40 dias e 40 noites, para receber a lei que rege toda a nossa fé, que conduz o nosso caminhar em Cristo Jesus, e aquela lei aonde aquele povo e a cada um de nós precisamos obedecer às suas leis. Para que Moisés recebesse a lei, ele ficou no Monte Sinais 40 dias e 40 noites em oração com Deus. Depois a gente vai ver isso aí no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 18. Você pode dar mais uma lida a mais nos versículos, né, que aí a gente vai podendo compreender toda a Sagrada Escritura. Depois vem mais 40 anos, né, durante a viagem do povo judeu do Egito para a Terra Prometida. A gente vai encontrar esse momento em Deuteronômio, capítulo 8, versículo do 2 ao 4, e a gente vai ver que esse momento em que Deus coloca aquele povo ali para que aquele povo então redimisse dos seus pecados. Colocou aquele povo à prova para então conhecer todo o seu pensamento, toda a sua, vamos dizer assim, toda a sua convivência entre o povo unir, sendo como o povo ia relacionar um com os outros, né? Como eles iam reagir a toda essa situação. E também uma coisa muito importante você vai encontrar nesse momento é que o próprio Deus também vai colocar para nós que nem só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muito importante a gente ler isso que vai estar no livro de Êxodo, capítulo 24. Então a gente podemos então conhecendo a Bíblia e conhecendo a nossa fé, a nossa crença na Igreja Católica nesse momento de Quaresma, aonde a gente vai então reconhecendo que nem só de pão a gente vive, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o jejum é um momento de que a gente vai educar o nosso corpo para que a gente possa dominar todas as nossas paixões, principalmente o desejo da carne. A gente é capaz de dominar os nossos desejos. Nós somos capazes de mortificar o nosso corpo para o pecado. Então assim a gente vai conduzindo o nosso corpo a uma santidade e também a viver um momento de pureza, de purificar, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Fazendo isso, a gente não pecamos, mas pecamos pelo o fato do pensar e do falar, e às vezes até do agir. Mas esses pecados que a gente comete não é o pecado carnal do corpo. O pecado do corpo vem através do adultério, das pornografias, de muitas outras coisas que às vezes a gente sente os prazeres da carne. Os prazeres da carne também está na bebida, está nos vícios que acorrenta cada pessoa que é viciada. E tem esse vício. E os vícios são variados, tem até vícios de jogos.
tem até também o vício da língua de mentir. E quantas vezes a gente costuma fazer tantas mentiras e quando a pessoa vai falar a verdade, ninguém mais acredita nela, né? Então esses são os pecados carnais, os pecados do corpo, os pecados que traz prazeres à nossa carne, né? Então aí a gente vai mortificar tudo isso e aí a gente é capaz de fazer isso através da caridade, do jejum e da oração. A caridade é que eu não posso desejar mal ao meu próximo, eu não posso desejar mal a ninguém, mas eu tenho que orar por ele, eu tenho que me aproximar com ele, eu tenho que estar em alegria, eu tenho que me alegrar com o seu sucesso, eu tenho que me entristecer com a sua tristeza. É assim que vai ensinando a palavra de Deus, que nem de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que está na lei do Senhor. E do mandamento que o próprio Jesus Cristo, né, vai nos dizer, que amar o próximo como a mim mesmo. Depois de amar a Deus, eu tenho que amar o meu próximo. Amando o meu próximo como a mim mesmo, né? Então tá aí o momento da caridade. Vamos vendo também, né, no decorrer do livro dos Juízes, como foi ali também essa vivência, né, do povo em que queria entre eles rei. Então eles queriam então fazer com que aquele povo eles fossem liderados por um rei, porque naquele tempo eles estavam sendo liderados por juízes, mas enfim eles estavam regredindo, eles estavam ali, né, momento que eu fui procurar uma palavra aqui e não achei, mas ele estava não fazendo mais com que a lei se cumprisse. Ele estava favorecendo a uns e prejudicando aos outros. Então estava tirando proveito, muitos juízes estavam tirando proveito. Então eles queriam um rei, que assim o rei poderia governar e tiraria esse juízes de cena, para então assim viver uma tranquilidade a mais. Então eles começaram a procurar, né, a viver essas divergências, mas procurar caminhar em harmonia. Então vem aí, né, no livro dos Juízes, essa referência de 40 anos de paz de que Israel goza dos seus juízes, né? Que foi também numa grande época que esses juízes, né, vivia essa grande harmonia. E foi ali o profeta Elias, né? A gente vai ver isso no livro de Juízes do 3, capítulo 3, versículo 11, né, onde esse povo viveu, né, toda essa paz. Mas depois começaram a ter essas divergências. Depois a gente vai ver do profeta Elias, que levou 40 dias para chegar ao Monte Horebe, onde se encontrava com Deus, né? Ali era um momento onde que ele começava a orar, a se colocar diante de Deus, o monte sagrado, o monte onde Moisés também falou com Deus. Moisés viu a sarça ardente, né? Era um monte sagrado aonde Deus se fazia presente. Então Elias ele levou 40 dias para chegar até o monte Horebe. Então aí nesse caminhar de Elias a gente vai vendo que estava tendo uma perseguição, né? A perseguição de Jezebel, que Jezebel começou a perseguir todo aquele povo e aquele povo caminhava de uma maneira assim desorientada. Então ele estava fugindo e para encontrar com Deus, encontrar uma solução para todo aquele problema. Então um caminhar de fé, de expectativa, de esperança que a gente vai fazendo esse momento na quaresma. Quantas dificuldades a gente tem, a gente se encontra. Assim como encontrou Elias. E Elias estava fugindo, foram
assim, momentos bastante difíceis, né? Então, a gente pode ver a dificuldade que ele atravessou esses 40 dias. A gente pode colocar aí no alimento, pode colocar aí o trabalho, pode colocar aí as vestes, pode colocar aí até mesmo como aquelas pessoas de rua, como aquelas pessoas de rua sobrevivem, né? Vamos nos colocando assim. Aí a gente vai vendo o porquê da caridade. O porquê da gente estender a mão para os nossos irmãos. Nessa caminhada, nessa trajetória de Elias, até chegar ao Monte Horebe. E aí depois a gente vai ver todo esse momento também da conversão. Né? E nessa conversão a gente vai ver no livro dos reis, não, aqui não é o livro dos reis, não, aqui já é em Jonas. Jonas, capítulo 3, versículo 4 e 5, a gente vai ver um momento de conversão, um momento da preparação, do arrependimento e da busca em Deus e das cinzas. Como eles se arrependiam e como eles faziam, né? Então os cidadãos de Nínive, eles fizeram penitências durante 40 dias para obter o perdão de Deus. Porque Jonas, ele sai para pregar, né, e ele prega durante, se não me engano, no decorrer da palavra aqui, acho que é um dia, ele prega e ele vai falando que a cidade de Nínive, dentro de 40 dias, será destruída se aquele povo não se converterem. Então aquele povo começaram a se converter. E durante esses 40 dias, eles começaram a fazer penitência. E eles eram um povo pagão, um povo violento, né? Mas conhecedor do caminhar do povo judaico, que fazia penitência e se cobria de cinzas, de sacos, né? E assim eles fizeram, do mesmo jeito do cristão. Aí entra a quarta-feira de cinza, entra aí as cinzas, que do pó a gente veio e do pó a gente retornará. Né? Nos lembra a humildade, nos lembra de estar sempre consciente de que nada nesse mundo a gente vai levar. Tudo será passageiro na nossa vida, até mesmo o nosso corpo. Esse corpo que a gente tem será eliminado. Vai voltar para o pó. Do pó ele veio e do pó ele voltará. Esse é o momento de estarmos conectados ao nosso Senhor e nosso Deus na humildade, ser bastante humilde. Né? Aí vem o poder da oração. Quando você se humilha diante de Deus, para se humilhar diante de Deus, para que Deus perdoe os pecados, assim como Deus perdoou os pecados dos ninivitas, que eram muitos. Né? Depois vem aqui os 40 anos durante o reinado dos 3 primeiros reis de toda a história judaica, que foi o Saul, depois Davi e depois Salomão. A gente vai encontrar aí no livro dos reis, né, vai encontrar em Samuel 2, capítulo 5, versículo 4 e 5, e depois vai encontrar no livro dos reis, capítulo 11, versículo 42, e depois tem também no Ato dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 21. Então, essas são para nós aí as fontes de que nós precisamos nos lembrar de que esse momento dos 40 dias, né, não estão aí referente a tempo, mas assim, há uma comunidade, há um costume, há uma consequência, há um caminhar com nosso Senhor e nosso Deus, e há um momento de conversão, há um momento de humildade, aquele povo sempre se voltando a ser humilde, ao buscar, né, uma paz interior. Quando acaba a paz com Saul, volta a paz com Davi. Quando acaba o reinado de Davi, ainda tem grande paz em Salomão. Mas depois as coisas começam a desandar pelo pecado de Salomão na vez.
Mas enfim, a gente está aqui para ver que esses momentos de grande paz só veio através de uma paz que o próprio Deus deu, uma paz que vem do Senhor, que não vem do mundo, que não vem dos seres humanos, mas sim das pessoas que buscam a Ele. E em todos os momentos de angústia, né, de tentações, a gente só vai encontrar paz em Cristo Jesus. Não adianta a gente buscar em qualquer lugar, igual aquele povo buscava na idolatria. Nunca encontraram a paz. A paz estava no Senhor nosso Deus e sempre está. E a gente só vai encontrar nele, somente nele. Então aí esse é o momento da quaresma, né? Para que a gente possa então ter essa certeza dessa simbologia que a própria igreja tem referência. Tem também o Salmo 95, versículo 10, que vai dizer assim, que vai referir-se aos números de anos que o povo judeu caminhou pelo deserto, né? Então, esse tempo vai se referir aos 40 anos. Depois também tem no Novo Testamento, né, que a gente vai encontrar em Lucas capítulo 2, versículo capítulo 2, é isso mesmo, capítulo 2, versículo 22. A gente vai encontrar um momento em que Maria e José levam Jesus ao templo, né, para apresentar ao Senhor. Só que aí a gente vai ver que Maria precisou esperar 40 dias para que ela pudesse levar. Por que desses 40 dias? A gente vai encontrar no livro de Levítico, capítulo 12, versículo do 2 ao 4. O que a gente vai encontrar lá é que na própria lei estava explicando que quando a mulher ela ganha o seu filho, ela ainda está em sangramento, né? E esse sangramento se torna a mulher impura. E a mulher precisa aguardar 7 dias, né? Quando ela está menstruada, se aguarda 7 dias para depois ela estar purificada. Mas Maria precisou aguardar esses 7 dias mais 33 dias, somando todos 40 dias para então levar Jesus para ser consagrado ao nosso Senhor e ao nosso Deus. Então, para que a gente possa consagrar ao nosso Senhor e nosso Deus, assim como o próprio Jesus, passar pelo deserto, passar por esse momento de quaresma, passar por esse momento de encontro, de um encontro verdadeiro com nosso Senhor e nosso Deus. A gente precisa encontrar com Ele. Quando a gente encontra, aí há muitas mudanças na nossa vida. Há muita conversão sincera, há muita mortificação dos pecados e a gente vai vivendo uma vida nova, vai renovando tudo o que é velho, vai quebrando as correntes dos vícios e do pecado. E depois, por fim, a gente vai encontrar um momento em que Jesus, ele ressuscitado, ele permanece 40 dias ensinando os seus apóstolos, os seus discípulos, antes de ir para o céu, ser levado para o céu e descer o Espírito Santo, derramar o Espírito Santo sobre a igreja, né? Que aí a gente já conhece o caminho da igreja e um caminho que leva a esse momento de conversão de fé, né? E a graça do Espírito Santo que foi derramado em Pentecoste. Então que nós possamos viver então a nossa vida diante de nosso Senhor e nosso Deus, e essa quaresma, ela precisa ser refeita. A gente tem bastante esse tempo de refletir, de buscar o nosso Senhor e nosso Deus nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, no trabalho, na convivência com os nossos familiares, né? Porque começa dentro de casa. A conversão ela vem dentro de casa. Você precisa amar os seus dentro de casa. Você precisa ter paciência, ser manso e humilde de coração com os seus. Quando você fazer
esse momento, esse vínculo, você vai ser manso e humilde de coração com os outros. Tá certo? Aí a gente vai vivendo essa quaresma sobre a luz do Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja derramado em cada coração, em cada, como que eu posso colocar aqui, em cada um de nós todos, porque nós precisamos dele, né? Nós não precisamos tirar ninguém, vamos somar e não subtrair. A palavra de Deus quer que a gente multiplique. Multiplicar é um pouco difícil, mas vamos fazer o esforço de somar. Somar mais um, somar mais dois, somar mais um, somar mais dois, que a nossa família ela vai caminhando nessa quaresma de um caminhar sobre a luz de Deus, sobre a luz do Espírito Santo, sobre o amor, sobre a caridade, sobre a oração, sobre o jejum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que desça sobre nós essas graças pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, esse Deus Todo-Poderoso que derrama sobre nós essas bênçãos, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até um próximo encontro. Fique na paz. Fique com nosso Senhor e o nosso Deus e que Ele nos fortaleça e nos conduza a esse quaresma. Um caminhar de fé, um caminhar de esperança, um caminhar de encontro verdadeiro com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Até a próxima.